Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sei que é uma alegria grande estarmos aqui esta manhã para juntos estudarmos a palavra de Deus através da lição bíblica da escola dominical. Quero pedir a você que está conectado, que está online conosco, que ajude-nos a ampliar a divulgação. Você pode compartilhar o link, tanto do YouTube, você pode compartilhar através do Instagram e mesmo do Facebook, que são nossos 3 canais utilizados para este trabalho, para esta ministração da palavra de Deus. Então, quero pedir a você que faça isso, que divulgue. E se você é aluno da Escola Bíblica Dominical e ainda não adquiriu a sua lição, queremos lhe informar que ainda tem lições para serem vendidas. É só mandar uma mensagem através do WhatsApp da Secretaria da Igreja e você prontamente será atendido. Meus amados irmãos em Cristo, amado ouvinte, é uma alegria muito grande para nós, mais uma vez, estudarmos esta lição que é sobre a carta de Paulo aos Efésios. A semana passada foi a lição introdutória, foi a apresentação da carta aos Efésios. Se você ainda não viu o vídeo da escola dominical da semana passada, ele também está no nosso canal, aí no YouTube, e você pode assistir. E naquela ocasião nós dissemos que Paulo escreve a carta aos Efésios quando estava aprisionado. É também chamada de cartas, entre as cartas da prisão, juntamente com Colossenses, Filipenses e a carta a Filemão. Então, e Paulo ele diz na carta aos Efésios, o seu ponto principal é a exaltação de Cristo, e é apresentar Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. E nesta lição, onde nós vamos estudar a respeito da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, quando Paulo faz uma breve apresentação, ou uma breve saudação, no capítulo 1, versículos 1 e 2, após essa breve saudação, Paulo passa a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, que é chamado de doxologia pelos comentaristas, porque o versículo 3, Paulo escreve dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, Paulo está expressando neste momento palavras de louvores. A palavra doxologia, composta de 2 palavras gregas, doxa, que quer dizer glória, e logia, que quer dizer palavra ou estudo, significa expressar adoração ou expressar louvor a Deus através das palavras. E todo o resto, a sequência do texto que nós vamos estudar hoje, é o apóstolo convidando a igreja, convidando os crentes, convidando os eleitos a fazer esta glorificação a Deus, a bendizer a Deus. E bendizer a Deus pelo quê? Paulo vai dizer: por conta das bênçãos espirituais que Deus em Cristo Jesus, veja, Deus em Cristo Jesus concede aos eleitos. E quando é que Deus planeja estas bênçãos? Paulo vai dizer: na eternidade. É na eternidade que Deus projeta toda a salvação. Aliás, esses capítulos, esses versículos, do 1 ao 14 do primeiro capítulo da carta aos Efésios, está ali de maneira muito clara a presença e a ação da Trindade no plano da salvação. Não somente a presença, mas também a ação da Trindade e o papel que cada uma das pessoas da Trindade efetuou no plano da salvação. Dos versículos 1 ao 4, nós vemos a ação de Deus. E o que é que Deus faz? Deus, na eternidade, elege os salvos, os crentes. Logicamente, a lição da semana que vem vai falar com profundidade ou em mais detalhe a respeito da eleição e da predestinação. Aqui vai ter apenas uma pincelada, um pequeno comentário a respeito disso. Mas semana que vem nós teremos uma lição completamente voltada para esta temática. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, na eternidade, quando planeja o plano da salvação e ele elege os salvos, agora elege em quem? Elege em Cristo. E quando diz que ele elege em Cristo, Deus está aí eliminando qualquer possibilidade de quem é salvo, de quem é crente em Jesus, de quem é alvo
dessas bênçãos espirituais de qualquer resquício de vaidade. Meu amado, Deus não abençoa você, Deus não abençoou, e aqui nós vamos falar de bênçãos espirituais. A lição vai explicar quais são essas bênçãos. Nós já sabemos, o destinatário dessas bênçãos são os eleitos. Mas Deus não nos abençoou com essas bênçãos espirituais porque havia algum mérito em mim ou em você. Não, de maneira nenhuma. Todo o mérito da salvação é de Cristo. Não é que Deus olhou do céu e viu e gostou de você, ou viu alguma coisa em você que atraísse. Não, é puramente misericórdia, graça e amor de Deus para com o pecador que estava caído. Então, quando diz que as bênçãos são em Cristo Jesus, porque toda a meritocracia, todos os méritos da salvação está em Cristo. Então, Deus aparece aqui nesses versículos como aquele que executa, aliás, aquele que faz, ou que planeja, ou que projeta o plano da salvação para salvar o pecador que está caído. E eu devo dizer de antemão que, apesar do texto falar para os escolhidos, o plano é para todos, para todo aquele que crê. Jesus disse: todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê será salvo. Então o plano é para todas as pessoas, porém a aplicação desse plano é apenas para aqueles que vão responder positivamente a este chamado. De que maneira? Através da fé, e o apóstolo Paulo vai explicar isso aqui também, neste capítulo 1 da sua carta aos Efésios. Então, a partir do versículo 5, a partir do versículo 7 até o 12, Paulo vai apresentar que Cristo, ele vai e executa este plano da salvação. E onde é que Cristo executa esse plano da salvação? Na cruz do Calvário, através da sua morte expiatória. E, aliás, abrindo aqui um parênteses, hoje em todo o mundo celebra-se o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa, quando Cristo ressuscita. Então, Cristo executa o plano, veja, Deus planeja. Veja a Trindade presente nesse texto, não somente presente como agindo. Deus planeja, Deus arquiteta o plano, Deus projeta o plano. Agora Cristo executa esse plano. Paulo explica isso em detalhe a partir do versículo 7 até o versículo 12. E nessa execução, Cristo nos redime, nos resgata pelo seu sangue. E depois o Espírito Santo entra em cena para, na vida dos escolhidos, ou seja, na vida daqueles que recebem, aceitam e respondem positivamente através da fé a este projeto maravilhoso e grandioso de Deus, o Espírito Santo entra para materializar, ou seja, para aplicar esta salvação na vida daquele que crê em Cristo Jesus e o recebe como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, de início, é preciso entender que toda a Trindade está envolvida e agindo em direção ao miserável pecador, em direção a mim e a você, que nada merecíamos. Então, isto aqui, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, é amor de Deus, é misericórdia de Deus, do começo ao fim. Não é nada nosso, não é porque eu tenho alguma qualidade, ou você tem alguma qualidade que trouxe a atenção de Deus para nós. Não, de maneira nenhuma. E Paulo vai dizer, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E ele vai, através dessa revelação, destituir qualquer intenção ou pensamento de achar que é alguma coisa ou alguma qualidade que está em nós. Então, tudo que eu e você somos, enquanto igreja de Deus, sabe de quem são os méritos? Sabe quem merece a glória? Sabe quem merece a exaltação e o louvor? Você está compreendendo? É Cristo e somente Ele. E os versículos 13 e 14 vai mostrar agora a ação do Espírito Santo, não somente nos selando, como também sendo o penhor ou a garantia da nossa salvação. Então é sobre estes assuntos, é sobre estas bênçãos que vamos tratar nesta manhã. Muito obrigado.
E o primeiro tópico diz a nova posição em Cristo. Que posição é esta? Ó, se você tiver uma Bíblia, eu gostaria de convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Você tem uma Bíblia, por favor, e deseja acompanhar? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11, 12 e o 13. Veio, porém, para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Paulo agora vai dizer, ele vai explicar a nossa posição em Cristo. E o que mudou? Ora, nós éramos apenas meras criaturas. Sim, meras criaturas, ou criação de Deus. Mas o plano de Deus, para aqueles que creem em Cristo, ele muda a nossa posição de meras criaturas para filhos de Deus. Ou seja, maravilhosamente, a igreja é a família de Deus. Nós agora nos tornamos família de Deus através do plano da salvação. E aí está as bênçãos que Paulo começa a descrever. Paulo vai dizer a respeito da nossa posição em Cristo. E esta posição em Cristo, essa nova posição, ela nos tira da posição de meras criaturas, nos coloca na posição de filhos. Aqueles que creem em Cristo como Salvador são os verdadeiros filhos de Deus. E alguém pode estar perguntando, e as demais pessoas? São apenas criaturas. Por mais que alguém não goste dessa declaração, por mais que alguém não concorde com essa afirmação, é o que está na palavra de Deus. Você só pode ser filho de Deus conforme as Escrituras mostram se você receber a Cristo como Salvador. E aí você sai da posição de criatura e passa a ser agora filho. O que mudou também? Paulo vai escrever na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15 até o 17, se você quiser acompanhar, eu acho bom que você acompanhe para podermos conferir o que está na palavra. Olha o que o apóstolo vai dizer. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 por diante. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que é que Paulo está dizendo aqui nesses versículos? Ora, você era um escravo, você vivia escravizado pelo temor, e agora você sai da posição de escravo e passa a ser herdeiro. Querido, essas são as bênçãos, ou algumas das bênçãos espirituais, das quais estamos estudando, da qual falou Paulo aos Efésios. Ele primeiro diz, você era criatura, agora é filho, você era escravo, agora você é herdeiro. Em quem? Em Cristo. Tudo por Cristo. Então, esta é a nova posição. Este é resultado, isto aqui é resultado daqueles que nasceram de novo, que receberam de Cristo a nova criatura, o novo nascimento. E tudo isso está planejado aonde? Na eternidade. E está sendo executado aonde? Agora neste tempo. Veja, Deus planeja na eternidade e agora está sendo efetuado em todo o tempo através da igreja de Cristo que está na terra. Então, o tópico primeiro vai falar sobre a nova posição em Cristo. Vai falar sobre a doxologia que nós já falamos a respeito. E o escritor vai dizer aqui no final do tópico, do subtópico 1, diz assim: aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu. Na verdade, o escritor, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, faz um convite a todos nós, igreja, a todos nós salvos, a dizer: dê glória a Deus,
Exalte a Deus pelo que Ele fez por você na eternidade, pela escolha que Ele fez na eternidade. Paulo está convidando os seus ouvintes, Paulo está convidando os efésios e, por consequente, convidando a mim e a você, que estamos estudando nesta manhã esta carta, a fazer o mesmo, a adorar a Deus, a ser gratos a Deus por aquilo que Ele executou na eternidade. Então, as bênçãos são espirituais e ela tem destinatário. Quem são os destinatários? Os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aquele que, ao ouvir a palavra da verdade, responderam de maneira positiva, crendo na verdade estabelecida por Deus desde a eternidade, através da morte expiatória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o tópico 2, as bênçãos espirituais. Aí o autor vai relacionar. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, de 1, capítulo 1, 13 a 14. Olha, irmãos, uma coisa que a gente precisa separar aqui essas bênçãos espirituais, que está dentro do contexto da salvação, para outras bênçãos que Deus aplica na vida das pessoas. Alguém, por exemplo, que ora e recebe uma cura, um milagre, ele recebeu uma bênção de Deus. Alguém que está desempregado ora e Deus abre uma porta, ele recebeu uma bênção de Deus. Todas as necessidades de nossas vidas, de nossa existência, que são respondidas por Deus, isso é bênção de Deus. E Deus deve ser e continuar sendo glorificado por isto. Mas o que nós estamos estudando aqui são bênçãos que são destinadas exclusivamente aos eleitos, aos que são igreja verdadeira de Cristo. E mais uma vez, não é que Deus fez uma escolha arbitrária na eternidade e disse, eu vou escolher fulano e rejeitar fulano. Não, não é isso. A gente vai estudar isso na próxima lição. Muito detalhe, com a explicação, conforme o texto da lição vai nos trazer domingo que vem, que eu já quero convidar você para estar aqui. Mas Paulo vai explicar aos Efésios que Deus, para os eleitos, para a igreja eleita, Ele separou bênçãos. Primeiro, Deus nos elegeu. A palavra eleger, irmãos, quer dizer escolha, selecionar. Mas a gente vai ver que Deus faz essas escolhas, essa seleção, baseada em quê? Baseada na sua presciência. Deus olhou a eternidade, olhou todo o tempo, porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus está num estado de eterno presente. Toda a história está patente diante dos seus olhos. Apesar de Deus acompanhar a história no decorrer dos tempos que vai acontecendo na vida de cada um, mas Deus está no estado presente, presente eterno, vendo tudo. Deus vê o começo e o fim da história antes que ela aconteça. Então, na sua presciência, que é conhecer de antemão, ter ciência antecipada, ter ciência antes que o fato acontecesse, Deus olhou por toda a eternidade e viu quantos e quem eram os que iam responder de maneira satisfatória ao seu chamado para a salvação. E aí todos que responderam, todos que iriam responder, foram eleitos. Você compreende? Foram eleitos, foram selecionados. E quando Deus faz essa seleção, Deus elege. Paulo vai dizer, Deus nos elegeu em Cristo. E quando Deus faz essa seleção, o que é que Deus faz? Deus agora predestina. E é importante já frisar que a predestinação não é necessariamente com relação à salvação, mas predestinou-nos para ser santos e irrepreensíveis diante dele. A eleição é o começo, a eleição é a escolha, a predestinação é o fim, ou seja, a predestinação é a realização daquilo que Deus vai executar, porque Ele fez uma escolha, porque Ele fez um plano, porque Ele separou bênção para aqueles que iriam responder ao seu chamado. Então Deus nos elege, Deus nos predestina, para quê? Para sermos filhos, e nos fez agradáveis para si mesmo. Remiu-nos, é isso, por meio do sangue de Cristo. Paulo vai dizer, olha, Deus ele aplicou a redenção na nossa vida. E é importante entender que a questão, as palavras usadas para a redenção, tem duas palavras bem interessantes. Uma palavra é litriou, que está relacionado a compra, está relacionado a preço, aquilo que foi pago por algo,
aquilo que foi pago por alguém. A outra palavra no grego, agarazô, quer dizer o que foi comprado, e Paulo vai dizer, você foi comprado pelo sangue de Cristo. E Paulo vai usar uma outra palavra também, hexagaro, o hexagarazô, que quer dizer mercado de escravo. Então a redenção, segundo o contexto do apóstolo Paulo, é Cristo indo no mercado de escravo, comprando o escravo. Veja que nós mudamos de posição, éramos escravos, agora somos herdeiros. Comprando o escravo e não deixando ele mais no mercado, tirando-o para fora, dizendo que agora ele era livre. E agora não é mais escravo, ele é herdeiro. Ele também nos escolheu por sua vontade. Ele revelou-nos a palavra da verdade. Olha, ao conhecimento que é alcançado através da leitura, é o conhecimento que é alcançado através da meditação ou da leitura, mas é um conhecimento espiritual que Deus dá aos escolhidos. Os irmãos já pararam para pensar? Você certamente conhece alguém que já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Você certamente conhece alguém que ele senta com você e cita textos bíblicos que talvez nem você e eu consigamos, citar. Porque ele leu para lá, leu para cá, leu várias vezes, conhece várias vezes, mas olha o que lhe falta. E falta a revelação das verdades que está nessa palavra. Quantas vezes você pode até, por exemplo, às vezes você vai assistir algum júri, geralmente o povo do direito, as pessoas que estão relacionadas ao mundo do direito, eles conhecem as Sagradas Escrituras e muitas das vezes cita as passagens bíblicas, mas não são salvos. E às vezes a gente se pergunta, como é que alguém que leu a Bíblia tantas vezes, mas ainda não é salvo? É porque, por não aceitar a verdade, por não responder com fé ao plano da salvação, lhe falta o conhecimento, lhe falta a revelação que foi reservada para aqueles que respondem, para os eleitos. Então é importante entender isso. Outra coisa, ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, e ainda garantiu a validade da promessa. Essas são as bênçãos. E agora Deus em Cristo vai nos dar uma nova condição. De uma nova criatura. Paulo escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele vai dizer que aqueles que agora estão em Cristo são nova criação de Deus, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aí alguém pode se equivocar e dizer, bom, já que eu fui escolhido na eternidade por Deus, entendi o plano da salvação, recebi a Cristo como Salvador. Cristo agora me regenera pelo Espírito Santo e experimentalmente, porque irmãos, o novo nascimento não é algo que está na teoria ou apenas na mente, é algo experimental, é algo que acontece experimentalmente na nossa vida. Crentes nascidos de novo, além da consciência, da convicção que eles têm, que são nascidos de novo, eles experimentam o efeito desse novo nascimento. Deus aplica isto, Deus efetua isto de maneira real. Mas alguém pode se equivocar e dizer, bom, já que eu fui eleito, eu não estou eleito, Deus nos selecionou, respondi ao chamado, aceitei Cristo como Salvador, Jesus veio e me regenerou, eu sou nova criatura, tudo resolvido. Não, Senhor. Não. A nova criação de Deus, a nova criatura, o novo homem, ele precisa estar sendo alimentado constantemente, através de uma vida de piedade com Deus. Compreende isso? Ele precisa estar sendo alimentado constantemente, através de uma vida de piedade com Deus. É aí onde muitas pessoas se equivocam. É aí onde algumas pessoas se perdem no caminho. Então veja, essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida. Em Adão era escravizado pelo pecado.
mas agora em Cristo nós somos livres. O pastor Walter e o professor Walter já falou a respeito disso. Mas essa nova criação, ela é também testemunhal, porque crentes nascidos de novo continuam e continuarão até a volta de Cristo, ou seu chamado para estar com Deus, dando testemunho de que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. Então, o novo homem precisa ser alimentado, o novo homem precisa continuar sendo vivificado através de uma vida de piedade, através de uma vida de comunhão com Deus, pela oração, pela sua palavra e pela obediência às suas verdades. Então, este é o primeiro tópico da nossa lição, onde o escritor vai trazer o que é que acontece com aqueles que, eleitos por Deus, através de Cristo, assumem agora uma nova posição. Uma vida cristocêntrica é o tópico 2. Por que uma vida cristocêntrica? Porque está centrada em Cristo. Mais uma vez, tudo que você é na igreja, tudo que eu sou na igreja, tudo que nós somos na igreja, tudo que somos no reino invisível de Deus é Cristo. É Cristo. É Cristo do começo ao fim, não é mérito seu, não é qualidade sua. Compreende? Não é mérito seu, não são suas virtudes, são as virtudes de Cristo. Se alguém olha para você e dá um bom testemunho ao teu respeito, irmão, minha irmã, são as virtudes de Cristo em tua vida. Sim, é o poder de Cristo, é a nova posição. Então, uma vida cristocêntrica neste mundo, primeiro, a revelação do mistério. Deus revelou o seu mistério que estava oculto na eternidade. E aqui, algumas pessoas, né, há um problema muito sério quando alguém quer conjecturar a respeito daquilo que não aconteceu, não está escrito e que poderia acontecer. O texto que nós lemos em João, eu já ouvi várias vezes alguém perguntar: se os judeus não têm rejeitado Jesus, como era que o resto do mundo ia ser salvo? Como era que os gentios iam ser salvos? Paulo está respondendo isso aos Efésios. Estava tudo planejado na eternidade. E Deus não tem plano B. É a igreja e pronto. É plano único, exclusivo. Não podemos trabalhar com a possibilidade, porque toda a história como aconteceu está registrada e é como foi e é o que nós estamos aprendendo através da palavra de Deus. Mas observe, esse ministério foi revelado, estava oculto. O apóstolo vai dizer, isso estava oculto. Irmãos em Cristo, Deus escolheu a igreja antes de escolher Israel. Já parou para pensar nisso? Deus escolheu a igreja mesmo antes de escolher Israel. O projeto de Deus para a igreja, Paulo está dizendo aqui aos Efésios, estava oculto na eternidade, mas quando chegou o tempo apropriado, ou seja, a plenitude do tempo, Deus revelou, Deus manifestou. Então nós somos igreja desde a eternidade. Isso é maravilhoso. Esta verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvação ou de salvar os pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. E aí a morte de Cristo, a expiação de Cristo, ela é ilimitada. Por quê? Porque Cristo morre por todos. Então, eu tenho a expiação ilimitada. Deus morre por todos, mas aí eu tenho a expiação aplicada. Só se aplica aos eleitos. E quem são os eleitos? Aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Aqueles que ouvindo a palavra, aqueles que escutando a verdade. Porque olha o que é que o apóstolo diz. Por favor, se você quiser acompanhar, na carta aos Efésios, que é o capítulo que nós estamos estudando, olha o que o apóstolo diz nos versículos 13. No versículo 13, em quem também vós estáis. Paulo vem falando a respeito de Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Chega no versículo 13, ele diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Veja, primeira coisa Paulo está dizendo, você está em Cristo, você ouviu a palavra da verdade. Mas ele continua, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, ou seja, não foi apenas ouvir a palavra da verdade. Responder,
e tendo também nele crido. Ora, quantas pessoas não escutam a palavra da verdade? Quantas pessoas que eu e você conhecemos que chegam a afirmar: vocês estão pregando a verdade, ou seja, tem consciência que é palavra da verdade, que é a verdade, mas não recebem. Então Paulo está dizendo que os eleitos são todos quanto ouviram a palavra, a palavra da verdade, mas responderam com fé, com fé salvífica. Olha o que ele diz: tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quando é que vem o selo? Quando é que Deus nos sela com o Espírito Santo da promessa? Depois que nós escutamos a palavra da verdade, depois que nós cremos em Cristo, vamos até Ele. Na verdade, Ele vem até nós e nós respondemos. É Deus estendendo a mão, eu e você abraçando esta oferta, pastor Walter. É maravilhoso isso? É maravilhoso. Por isso que muita gente, pastor Walter, está ouvindo, está consciente, convicto de que é a verdade, mas não creem para a salvação. E por isso ficam de fora dessas bênçãos espirituais das regiões celestiais. E diga-se aqui, essas bênçãos estão aplicadas agora na vida da igreja, elas vêm sendo aplicadas na vida dos crentes em Cristo Jesus, e elas terão plena aplicação, ou plena realização, quando eles estiverem, ou quando a igreja estiver na eternidade. Então é importante entender isso. As bênçãos espirituais, elas estão vivenciadas, experimentadas, acontecendo, aplicadas na vida da igreja, terão plena perfeição quando nós nos juntamos a Cristo, aonde? Nas regiões celestiais. Glórias a Deus por isso. Plenitude dos tempos. É o tempo determinado por Deus para que aconteça aquilo que Deus planejou. É quando chega a hora, Deus em Cristo. E Paulo diz: reconciliar o mundo consigo mesmo. Jesus estava na cruz, reconciliando o mundo que estava literalmente afastado de Deus, que eram inimigo de Deus e agora estão sendo reconciliados por Deus através de Cristo. Quando isso acontece, ou na plenitude dos tempos, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Quando Cristo morre na cruz, Deus está ali reconciliando o mundo consigo mesmo e restaurando, veja, e congregando todas as coisas em Cristo. Porque tudo é para Cristo, tudo é por Cristo. Foi feito por Ele, para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E glórias a Jesus por essas maravilhosas revelações que Ele traz através da sua palavra. Então, observe como é que Paulo trata o assunto aos Efésios. Ele vai dizer: tudo que Deus vai fazendo, tudo que Deus projetou, tudo que Deus efetuou, é para louvor da sua glória. Mais uma vez, o que é que o apóstolo está fazendo quando escreve estas verdades? Além de fortalecer a fé dos crentes de Éfeso, além de fortalecer, de confirmar aqueles crentes que estavam ali servindo a Deus, Paulo está fazendo um convite, ele está dizendo: glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso. É por isso que muitas das vezes as coisas, os nossos projetos, os nossos planos pessoais, os nossos projetos, aquilo que nós programamos, às vezes, muitas das vezes, ou algumas vezes, não sai como nós queremos. E nós somos muitas das vezes alvo de frustrações, decepções e desilusões, porque não? Sim. Mas nada disso nos impede de dar glórias a Cristo, de glorificarmos a Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos para as bênçãos espirituais, quando nós compreendemos estas verdades de que Deus revelou, ou guardou, ou separou bênçãos espirituais para os eleitos, para os crentes em Jesus, aí nós encontramos razões de sobra para, mesmo em meio a sofrimento, a dificuldade, a medo,
e a toda sorte de intempéries que nós possamos passar, mesmo em meio a tudo isso, nós ainda encontramos razões, motivos, forças para dar glória a Deus. Por quê? Porque Deus pega a nossa visão e transfere ela, tira da terra e joga ela para onde? Para as mansões celestiais. Paulo está dizendo, apesar do que você vai passar aqui, saiba, tem bênçãos espirituais nas mansões celestiais. Você é escolhido. Glória a Deus. Você é igreja. E a igreja ou para a igreja está reservada estas coisas. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, sendo eles judeus ou gentios, a igreja, e Paulo muda o pronome nós e ele e os judeus para o também vós. Eu disse a semana passada, e só mais explicando, do ponto de vista da salvação, o mundo era dividido em dois povos, judeus e gentios. Tinha um povo judeu, os judeus, Israel, filho de Abraão, escolhido por Deus, de quem vem as promessas, de quem vem a lei, de quem vem as escrituras, de quem vem Cristo, eram os judeus. E o resto do mundo chamado de gentios. Em Cristo, o que é que Deus faz? Ele agora cria a igreja. Ele junta judeus e gentios e forma um novo povo chamado igreja. E ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Mais uma vez. E a doxologia de Paulo sendo explicada aos Efésios pelo que Deus fez. Não é mais somente a doxologia do apóstolo, é a minha doxologia, é a sua doxologia a respeito de Deus. É a glória que nós atribuímos a Deus, que nós bendizemos a Deus, que nós dizemos de maneira clara, objetiva e com muita satisfação no coração. Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos elegeu. Reservou para nós bênçãos espirituais espalhadas nas regiões celestiais. Aí, querido, Deus planeja, Jesus executa, o Espírito Santo aplica. E como ele faz isso? Paulo vai dizer. Ele nos cela, se transforma ou se torna para nós, para a igreja, penhor da nossa salvação. Paulo vai dizer que todo crente salvo em Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. Ele é regenerado pelo Espírito Santo. É importante separar o que é o selo do Espírito, o que é a regeneração do Espírito, do que é o batismo com o Espírito Santo. São dois momentos diferentes. Há correntes que eles juntam estes atos em um único. Nós, pentecostais, de doutrina pentecostal, cremos, temos convicção, e ensinamos e pregamos que são dois momentos. Todo o crente em Jesus, todo crente salvo em Jesus, ele está selado pelo Espírito Santo. E este selo, quando alguém vem e aceita Cristo como Salvador, automaticamente ele recebe o selo do Espírito Santo, para que ele se torne o quê? Nova criatura, porque naquele momento começa o processo chamado de processo da regeneração. Por isso o Tito vai dizer, Paulo escrevendo a Tito vai dizer, não é por qualquer obra de justiça, Tito 3, 5 a 7, se eu não me engano, não é por qualquer obra de justiça que nós tenhamos feito, mas pela sua misericórdia. Aí Paulo está falando agora o quê? Do ato da salvação. Paulo está dizendo, Deus não te salvou, Deus não me salvou por qualquer ato de justiça ou qualquer ato de bondade que nós tenhamos feito. Não, Deus nos salvou pela sua misericórdia. Este é o ato da salvação. Aí ele diz, aí Paulo agora vai dizer o que é agora, tá certo? O efeito dessa salvação. Aí ele diz, pela regeneração da água, pelo Espírito Santo da verdade. Então, todo crente nascido de novo, ele está selado pelo Espírito Santo. Agora, nem todo crente é batizado no Espírito Santo. E se você não é batizado no Espírito Santo, a orientação da palavra de Deus é que você precisa buscar e continuar buscando até receber o batismo do Espírito Santo. O que é o selo? Ora, no mundo helênico ou no mundo romano, na cultura, por exemplo, do apóstolo Paulo, homens importantes, eles possuíam selo.
pessoas que podiam, que tinham condições, eles possuíam um selo para poder ficar a sua propriedade. Então, ele tinha uma propriedade e aquela propriedade era selada. Existiam alguns modelos, geralmente o selo era aplicado em alto relevo e aquele selo identificava que aquele objeto, aquela propriedade pertencia a alguém. Além de identificar, dizer que aquela propriedade tem dono, está também protegendo de ser roubada. Porque aquilo que não tem selo, aquilo que não tem documento, pode ser de quem? De qualquer um. Você concorda comigo? Aquilo que não tem selo, não tem documento, é de qualquer um. Tem dono? Ah, não tem dono, não está identificado. Mas aquilo que está identificado tem dono. Aí Paulo está dizendo, a igreja foi selada pelo Espírito, foi marcada pelo Espírito. E a propriedade, e esta igreja que é propriedade, pertence a quem? A Deus. João, a respeito disso, primeira carta, capítulo 5, versículo 18, ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ou seja, todo selado não peca. Todo que é nascido de Deus não peca. Não vive pecando. Mas aquele que é nascido de Deus se conserva a si mesmo. E o diabo não toca. Não toca por quê? Porque já tem dono. Porque já está selado, já está identificado. Então o selo identifica. O selo é a garantia, na verdade é a identificação de que daquele objeto, aquele pertence a alguém. Ok? Entendido isso aí? As cartas também eram seladas, e cartas seladas, só quem podia abrir ela era o destinatário. Nós somos a carta selada de Deus. É Deus quem nos conhece profundamente, é Deus quem te conhece profundamente. E depois Paulo vai dizer que ele é o penhor da nossa herança. E o que é penhor? Penhor é a garantia. Muitas das vezes, quando você vai comprar um objeto, dependendo do valor daquele objeto, você precisa deixar uma penhora. Deixar algo que penhorado, que garanta que aquele material, aquele objeto que você está adquirindo, vai ser pago completamente. Então, quando Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, ele está dizendo, a garantia da sua salvação é o Espírito Santo que está em você. Isso é maravilhoso. Deus não tenha deixado a garantia da nossa salvação em nossas mãos. A gente com certeza já teria estragado tudo. Deus sabe tanto quem somos, sabe tanto quem sou eu e você, pessoas dotadas de fraqueza, de limitações, que Ele planejou, executou e efetuou a salvação sozinho. Compreende isso? Sozinho. A única parte que nós temos nesse projeto de Deus é responder através da fé ao que está sendo ofertado. É somente isto. E ele diz que, selados pelo Espírito Santo, estamos identificados como propriedade de Deus. E agora, o Espírito Santo também é o penhor da nossa salvação. Logo, ele é a garantia. Não há mais temor. Não há mais medo. Não há mais receio. Não há mais nenhuma ameaça àqueles que, eleitos por Cristo, estão selados pelo Espírito e têm o penhor ou a garantia da salvação. Então, estas são as bênçãos, as sublimes bênçãos espirituais que Deus reservou para a sua igreja, que Deus reservou para os seus eleitos. A igreja é alvo do amor de Deus. Na verdade, o mundo é alvo do amor de Deus. Os homens, as pessoas, o mais vil pecador é alvo do amor de Deus. É alvo da misericórdia de Deus. Mas só pode ser nova criatura, só pode ser herdeiro, só pode ser eleito, só pode desfrutar destas bênçãos se ele responder através da fé. Paulo diz, vocês ouviram a verdade e creram. Mais uma vez, muitas pessoas ouvem, mas não creem. Se você me assiste nesta manhã e você é uma dessas pessoas que ouvem, mas não crê, eu quero lhe convidar a crer. Eu quero lhe convidar a fazer uma decisão por Cristo aí mesmo. Se porventura você ainda não se encontra salvo, não tem essa certeza da salvação, você não tem esta convicção da salvação, você ainda não tem esta alegria da salvação, que está me ouvindo nesta manhã, através desta ministração da Escola Bíblica Dominical, eu quero convidar você
a receber estas bênçãos espirituais em Cristo que está nas regiões celestiais. E como é que eu faço isso? Você está perguntando. Entregando a sua vida a Cristo. Crendo em Cristo, mas crendo em Cristo para a salvação. Compreendendo que a morte, a expiação de Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, pode te perdoar de todo e qualquer pecado. Olha, não importa o pecado que você tenha cometido. Não importa a gravidade do pecado. Não importa o estado de miséria espiritual em que você se encontra, ou miséria moral em que você está atolado nesse momento. A verdade de Deus está sendo mais uma vez revelada. E você é alvo deste amor, é alvo desta misericórdia. E se você responder, crendo, você com certeza irá participar de todas as bênçãos que nós acabamos de ensinar nesta manhã, através desta lição. Eu quero ler a conclusão e encerrar a minha participação na escola dominical nesta manhã. A conclusão diz assim: nesta porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio de estará plenamente executado. Mas, enquanto tudo não está congregado em Cristo, porque isso vai acontecer na consumação dos séculos, a igreja continua na terra dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Dê glória a Deus comigo nesta manhã. Louve a Deus onde você está nesta manhã. Glorifique a Deus, meu irmão, minha irmã, crente em Cristo, salvo, eleito, glória a Deus, cidadão dos céus, alvo do amor e da misericórdia de Deus. E se você olhar para você mesmo, não havia condição nenhuma de você ser o que é, nem estar aonde está. E na verdade, Deus não nos procura, ou seja, Deus não vem até nós, não é nem por quem somos, é por aquilo que somos. O que o mundo é, o que as pessoas sem Cristo pecadores, que precisam da misericórdia, do amor e do favor de Deus, da graça de Deus, para poder ser alcançado e viver estas bênçãos espirituais. Que Deus em Cristo fale mais alto ao seu coração. E mais uma vez, você nesta manhã quer fazer uma decisão, eu te convido a aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. E aceitando a Cristo nesta manhã, entre em contato conosco, compartilhe conosco, diga para nós que você tomou esta decisão. Você que está desviado, você que está afastado do caminho do Senhor, você que por algum motivo saiu da presença de Deus, Deus está lhe dando mais uma oportunidade e está dizendo: venha a mim que eu quero, na verdade, aplicar em você, na sua vida, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.